Boa noite. Boa noite. Esta é a minha última mensagem aqui nessa igreja, onde eu fiquei 2 anos. E justamente hoje eu não tenho mais palavras. A minha voz já acabou. Espero que vocês estejam ouvindo. Eu vou falar mais devagar. E eu quero trazer uma mensagem aqui para vocês, contrário de Colossenses. Quero trazer uma mensagem que vai servir para uma igreja que está no início e que precisa aprender qual é o plano de Deus para o funcionamento de uma igreja. E para isso eu vou pedir para o meu secretário aqui, o Rogério. Ele vai fazer a leitura do texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 31. E enquanto isso, eu vou pedir para uma alma aí buscar um copinho de água para mim, que eu esqueci, que a minha voz vai dar uma pausa e vamos fazer essa leitura prestando atenção nesse texto. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que não parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas? São todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Obrigado. A igreja de Corinto, ela estava passando por muitos problemas internos. E nessa carta, o apóstolo ele vai tratar desses problemas que estavam acontecendo numa igreja, que aconteceu naquela época, que pode acontecer hoje também.
E os problemas ali eram alguns, né? Ele começa falando ali nos primeiros 4 capítulos sobre grupinhos que haviam na igreja. Ele começa a falar também sobre imoralidade, muita imoralidade, que era uma cidade muito pervertida. Falava assim de problemas de um irmão com o outro, colocando no tribunal, problemas nos casamentos. Vocês estão vendo que tudo tem a ver com a igreja brasileira hoje, né? Imaturidade na fé, confusão na ceia, era uma brigaiada danada ali. Muita confusão com relação a dons espirituais. Tinha tudo para ser uma coisa boa, virou uma bagunça total. E problema de teologia também com relação à teologia do corpo. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é essa questão do corpo, a igreja ser o corpo de Cristo. Eu vou fazer para vocês aqui algumas analogias, porque naquela igreja algumas pessoas supervalorizavam o falar em línguas, que teve o seu papel importante na história da igreja, e que eles colocavam quem falava em línguas, quem profetizava lá em cima, outros ficavam mais embaixo. E por causa daquele irmão que tinha um dom mais especial, por outro lado havia inveja de uma pessoa que tinha um outro dom. E no meio desse balaio de gato todo, havia muita comparação entre um e entre outro. Por causa disso, Paulo ele vai usar uma analogia, que é a analogia do corpo. E a primeira coisa que ele fala aqui é que o corpo humano, assim como a igreja, ela é uma unidade, mas uma unidade composta. Ele fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Todos os órgãos estão interligados, formando um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja local, ela funciona como um corpo também. E ao invés das diferenças serem uma coisa boa, virou confusão. O corpo humano, ele tem uma complexidade muito grande. O corpo humano é muito além do que nós podemos imaginar. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui agora, e na parte de baixo tem a legenda em português. Tá bom? Então preste atenção nesse vídeo aqui agora.
impressionante esse corpo nosso. E é esse corpo que Paulo vai fazer algumas comparações, mostrando para a gente a importância de cada um. Você pode olhar assim, gente, para que esse trem aqui em cima do olho, sobrancelha, né? Para que isso? Não tem um propósito. A unha encravada, para que serve? Então, cada partezinha do nosso corpo tem uma sabedoria muito grande. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui em segundo lugar, falando que todos os membros do corpo são importantes. E lembre que ele estava atacando essa questão de comparações, de dons, de habilidades, de capacidades, de poderes. E ele fala assim, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixe de ser do corpo. Não é seus pensamentos que vão deletar sua mão, o seu pé. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, ia ser uma coisa horrorosa, né? Pensou? Já pensou se fosse, a gente tivesse 5 narizes, né? Tem gente que não gosta nem do dedo, pensou 5. Se todo o corpo, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato, você sentia aquele cheirinho de pão de queijo, né? Então, o que estava acontecendo aqui? Havia uma exaltação de alguns dons espirituais, e isso deixava algumas pessoas complexadas. Eu não tenho esse dom, eu não sei falar, eu sou feio, tenho pé grande, moro longe. Já pensou, já viu? Ou então havia também aquelas pessoas ensimesmadas que só pensavam nela, achava que ela era o rei da cocada doce que mandava em tudo, que ela que era boa. E outras pessoas assim, com depressão por causa do que ela fazia na igreja. O que eu faço aqui não tem importância. Olha aqui nesse texto uma coisa interessante. O pé querendo ser mão. Vocês já viram o pé complexado? Está aqui um pé complexado. O pé querendo ser mão. O desejo doentio de ser mão. Eu não quero ser pé. Em mim habita o chulé. Eu queria ser mão. Eu queria ser mão. Olha só que coisa. E aqui a gente vê também a mão, né? A mão tem 1001 utilidades. É uma coisa fantástica. A mão, não sei se você sabe, ela serve para comunicar também. A mão, ela é um instrumento de comunicação. Agora, a mão, apesar dela ter muitas utilidades, a gente usa a mão bastante, né? Para arrumar o cabelo, para limpar, para fazer as coisas, quase tudo é com a mão, colocar o dedo no nariz, sei lá, um monte de coisa. Agora, a mão, ela não serve para fazer o que o pé faz. Não dá certo. Você já pensou se você tivesse que andar com a sua mão? Não ia dar certo. Já pensou se você não quisesse o seu pé e tivesse que andar assim? Você fala, gente, eu estou indo embora agora, tchau para vocês. Sair aqui igual um escorpião, né?
Deus fez a coisa certa, né? Se você encontrar alguém assim na rua, o que você vai pensar? É aqui um exemplo disso, né? E aqui o texto continua, o ouvido. Olha só esse texto aqui, o ouvido querendo ser olho. O ouvido, não sei se você já percebeu, você pode não gostar do seu, mas ele é extremamente complexo. A acústica, dentro tem um martelinho, tem essas ondinhas aqui, esses negócios, tudo faz parte de uma acústica que foi projetado pelo seu Criador. Eu não sei se vocês já repararam, uma pessoa cega, ela desenvolve muita audição, não é isso? Ele tem uma audição, tem um senso assim de direção. Ela não tem o ouvido, mas ela desenvolve outras habilidades. E os olhos nem se falam, né? Você sabe quantas vezes você pisca por dia? Uma pessoa normal, porque tem gente que pisca mais, né? 25.000 vezes por dia. Isso é um sistema de lubrificação. E você já viu uma máquina fotográfica, quando você vai tirar uma foto, aquelas máquinas antigas que tem um foco, né? Vai lá, pega assim. O olho, ele tem um sistema de músculos que vão pegar assim o foco em qualquer lugar. E esses músculos do foco, eles atuam mais de 100.000 vezes por dia. O ouvido é importante. O olho, ele é importante. A composição da lágrima do seu olho, a composição dela é de acordo com aquilo que você está sentindo, se é alegria, se é tristeza, sabia disso? É uma coisa muito interessante. Os nossos olhos são do mesmo tamanho desde quando nós nascemos. E aqui a gente veio falar de nariz, de olfato. A melhor coisa que tem é você sentir o cheiro de uma chuvinha no seco, uma comida gostosa. Então tudo Deus fez assim com propósito. A língua, cada um tem uma língua diferente, é igual impressão digital. A língua é um negócio assim extremamente complicado. A Cláudia está terminando de ler um livro agora sobre o cérebro, de um curso que ela está fazendo. Ela está assim, encantada de ver como que o cérebro ele tem coisas interessantes, como que funciona, como é. Mas é assim, foi Deus que fez assim. Se você botar a sua mão aqui assim, ó, agora você vai ver seu coração batendo. Ele tem um ritmo. Ele manda sangue para o corpo inteiro. Ele não para, ele não descansa quando você está dormindo. É uma coisa fantástica. Agora, há muita curiosidade no corpo. E eu poderia ficar falando para vocês, mas eu quero mostrar para vocês algo aqui que fala justamente sobre isso. O curioso apresenta fatos surpreendentes sobre o corpo humano. Sabia que um bebê tem 60 ossos a mais que um humano adulto? Nossos ossos, aliás, são mais fortes do que aço. E olha que eles são compostos de 31% de água. Em uma hora, seu corpo terá grudado por aí cerca de 600.000 partículas de pele. Ao longo da vida, produzimos mais de 23.000 litros de saliva. E por dia, produzimos 1 litro de muco e outras gosmas. Seu corpo carrega cerca de 1,8 kg de bactérias. E na sua boca agora, existem mais bactérias do que pessoas no mundo.
Assim como acontece com as nossas impressões digitais, a língua de cada pessoa também é única. O suor não tem cheiro. O odor ruim é produzido pelas bactérias da nossa pele quando entram em contato com o líquido. Se desenrolássemos o DNA de todas as células do corpo humano, ele teria comprimento suficiente para traçar uma linha da Terra a Plutão, de ida e de volta. O ferro presente no organismo de uma pessoa saudável é suficiente para produzir um prego de 8 centímetros de comprimento. O músculo mais forte do seu corpo é o masseter, que fica na mandíbula. Seu nariz também é poderoso e pode detectar até 50 mil cheiros diferentes. E durante a vida, narizes e orelhas nunca param de crescer. Eu não sabia. Quando estamos acordados, nosso cérebro produz energia suficiente para acender uma pequena lâmpada e usa 20% de todo o sangue e de todo o oxigênio presentes no corpo. Esse órgão maravilhoso continua a se desenvolver até chegar numa casa dos 40 anos. 11 mais 3, 13. Seu coração também curte música. Ele costuma sincronizar seus batimentos com o ritmo das músicas que você escuta. A energia gerada diariamente pelo coração seria suficiente para que um caminhão percorresse 32 quilômetros. Seus pulmões conseguem segurar a respiração por até 5 minutos. Para darmos um passo, usamos pelo menos 200 músculos. Pessoas de olhos azuis demoram mais para ficarem bêbadas. O olho humano é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. E se fosse uma câmera digital, poderíamos dizer que ela tem 576 megapixels. Piscamos em média 24 vezes por minuto, o que corresponde, na vida de uma pessoa de 70 anos, a aproximadamente 21 dias sem enxergar. Agora, o que eu quero falar para vocês sobre tudo isso é que todos esses órgãos são importantes e entre esses órgãos há uma interdependência entre cada parte. Então aqui o texto fala: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Mas pensando assim no corpo, pensando na igreja, vamos ver o lado prático disso aqui. Numa igreja, quem é o mais importante numa igreja? Quem faz assim o trabalho mais importante? Será que é o pastor? O trabalho mais importante é quem prega? Parece que, infelizmente, em alguns lugares é assim. Será que é quem cuida do louvor? Quem toca? Aí isso é importante. Ele toca, ele vai pregar. Será que o mais importante é aquele que tem grana? Ou são os professores que dão aula? Gente, todo mundo é importante. Então, não tem essa de que a pessoa vai falar assim: não preciso de ti, eu não preciso de você. E não podemos também ficar desprezando o outro que não é nada, que não sabe nada. Eu trabalhei no início de uma igreja e eu lembro que naquela época, naquela igreja, tinha um grupo de adolescentes e jovens que só tinha tranqueira. Só tranqueira. Você não dava nada para eles. Eu sei que eles eram convertidos, aquela coisa toda, mas... Gente, mas eles faziam parte do corpo. E o que aconteceu? Chegou um momento, agora em nossos dias, esses meninos, eles é que cuidam da igreja. Eles que tomam conta da igreja. Então, você não pode ficar desprezando uma pessoa que... aquele ali, o trabalho dele não é tão importante, nem pensar assim. O apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em Romanos, falando assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, se o cara tem o dom de pregar, de falar, aquela pregação que fica todo mundo assim, que chama atenção, é uma capacidade que Deus deu para ele. Ou se é a pessoa que tem o dom de ministério, de serviço ali, aquela pessoa que gosta de trabalhar, de fazer, não, deixa comigo, deixa que eu faço, é um dom dele. Aquele que gosta de ensinar, é Deus que criou ele daquela maneira para ele exercer o trabalho dele na igreja. E numa igreja também tem aquele que tem o dom de contribuição, que gosta de contribuir, que tem prazer. Não que os outros não precisam contribuir. Para um culto funcionar, alguém precisa chegar e abrir. Tem uma equipe de recepção, aqui tem a Lucivane e o Ricardo, que abre, que chega, que vê, outro chega. Aí depois tem a arrumação das cadeiras, pega a cadeira aqui, coloca aqui, guarda aqui, arruma isso aqui. A equipe de recepção fica lá, ó, paga aqui, chuva, vou te buscar, vem aqui, toma um cartão, ó, tudo. Então, tudo isso funciona. Aí tem uma pessoa que vai dar aula para as crianças. Precisa preparar a historinha, precisa flanelógrafo, estudar, ler a Bíblia, arrumar a salinha. Aí tem também a mensagem. Durante a semana uma pessoa vai ter que preparar uma mensagem de estudo, preparar o PowerPoint, ver tudo que vai falar. Aí tem que ter alguém para dar aula aqui em cima para os pré-adolescentes. Aí você vai ver outras coisas aqui, como por exemplo a água. Tem água, falta água, tem copinho, o copinho está saindo. Onde que vai? Que mais? Vai ter lanchinho? Quem vai cuidar do lanchinho? A igreja está limpa? Quem vai limpar? Quem vai abrir? Quem vai ver? Quem vai ver tudo que está funcionando aqui? O som. O pessoal chega aqui, acho que às 4 horas da tarde, para começar a montar tudo isso aqui, liga aqui, câmera aqui, microfone, tudo isso, acerta, tudo isso aqui. E durante a semana também tem reunião de planejamento, tem coinonias, tem coisas que precisam ser acertadas, pessoas que precisam ser visitadas, tem coinonias, que tem que preparar a coinonia. Então, nós chegamos nesse momento dessa igreja e daqui para frente eu gostaria que vocês tivessem essa consciência que tem muito trabalho para ser feito, e à medida que uma igreja vai crescendo, o trabalho vai aumentando. O Lucas Fonseca saiu, o João saiu, eu estou saindo agora, o Rogério vai estar entrando. Vai ter, mas não é só esse grupinho que bota a coisa para funcionar, são todos vocês, isso aqui é um corpo. E quando isso acontece, a igreja acontece. Aí a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: como parte do corpo de Cristo aqui em Paulo Afonso, nessa igreja aqui, qual tem sido a sua função? O que você tem contribuído? Como que você tem atuado
Como que você pode atuar mais? Quando qualquer um aqui que está mais à frente, ele não é ajudado, a gente fica a gente é de carne, né? Uma vez um pastor anunciou que ele ia tirar férias. O pastor Marcílio, lá de Campinas, ele falou: gente, eu estou tirando férias agora, vou ficar um mês de férias. Aí uma irmã lá na porta falou assim: você vai tirar férias, né? O diabo não tira férias. Aí o pastor Marcílio falou assim para ele: é porque ele não é de carne. Porque a gente fica cansado. Eu estava falando para a Cláudia agora que eu estou chegando agora assim, extremamente cansado. Chega à noite, a cabeça continua funcionando. Eu preciso dar um tempo. Eu vou estar mudando. Na sexta-feira eu estarei indo embora. Quero tirar um tempo de descansar, que eu levei uma vida de muita correria. Quando o Zambelli me chamou para cá, eu já estava com plano de ir para um lugar para descansar, mas eu falei: eu tenho ainda muita energia, eu tenho, apesar de ter problema de saúde, eu tenho que me cuidar um pouco agora. Então eu oro para que Deus abençoe vocês. Orem pela liderança da igreja, pelos Zambelli, pelas famílias, porque aqui há muita opressão maligna. O maligno, ele pega famílias, pega enfermidade. A Ludmila e o Marcos ficaram uma semana aqui no posto, aqui no BTN. Enfermidade, uma atrás da outra. Aí tem outros problemas que acontecem. Então a gente precisa de oração, o Zambelli precisa de oração, a liderança, porque isso aqui é um corpo. É um corpo que precisa da atuação de todo mundo. Então eu fiz muitas amizades aqui, muitos amigos. A Cláudia teve um trabalho assim, com muitos pais, muitas mães, cuidando de criança, dando aula. Então teve muita amizade, muita gente boa. No meu bairro, ali no Abel, eu pude conhecer muita gente assim na rua, gente, trabalhadores. E foi um tempo muito bom que vai deixar saudade. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar servindo aqui, porque eu não considero isso aqui um lazer, um trabalho, mas um lazer que eu faço mesmo de coração. Que Deus abençoe vocês.